E a passagem deixou bem claro que Deus não terá misericórdia por causa das abominações cometidas na igreja. We are told that the sins are exceedingly great. Que a Bíblia diz que a iniquidade é excessivamente grande. Ezequiel 9, verso 9. And the sad part is that our leaders and members are saying, the Lord seeth not. E a parte triste é que os nossos líderes e até os membros estão dizendo, o Senhor não vê. Very sad, brothers and sisters. Isso é muito triste, meus amados, muito triste. Now, what is the Spirit of Prophecy comment on this passage? Qual é o comentário do Espírito de Profecia sobre essa passagem que acabamos de ler? O que ela diz? Let me take you now to Testimonies to the Church, Volume 3, Vamos agora no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, page 266 to 267. página 266 e 267. The true people of God, who have not the spirit of the work of the Lord and salvation of souls at heart, will ever view sin in its real sinful character. O verdadeiro povo de Deus, isso está Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266 e 267. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real maligno. They will always be on the side of faithful and plain dealing with sins, which easily beset the people of God. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. Em especial, na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144.000 que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. This is forcibly set forth by the prophet's illustration of the last work under the figure of men, each having a slaughter weapon in his hand. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra, na figura dos homens com armas destruidoras na mão. One man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side. O homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sign that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Down in the next paragraph now, in the middle part of the next paragraph, it says, Those who receive the pure mark of truth, wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by a man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. Ok, continuando agora na outra parte do parágrafo, vai dizer, os que receberem o puro sinal da verdade, os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Ezequiel 9, verso 4. Their love for purity and the honor and glory of God is such, and they have so clear a view of the exceeding sinfulness of sin, that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. So, in summary, what have we read about there just now?
Ok? Em resumo, o que nós temos lido até agora? We read that the true people of God are those who recognize sin and separate from it. Ok? Vemos até agora que o verdadeiro povo de Deus são aqueles que reconhecem o pecado e se separam dele. And these people are Se separam do identified. pecado. And these people are identified as the 144,000. E esse povo, esse verdadeiro povo de Deus, é identificado como sendo 144 mil, segundo o parágrafo aqui. The 144,000 is called the sealing of the 144,000 is the closing work for the Seventh-day Adventist Church. Então vemos que a obra do selamento dos 144 mil é a obra final em favor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. We believe we have a work to do to preach the gospel in the world, but here this passage is saying a work is to be done for us. It's called the sealing of the 144,000. Nós acreditamos que temos uma obra para pregar o Evangelho ao mundo, e aqui nessa passagem estamos vendo que há uma obra especial a favor da Igreja, que é o selamento dos 144 mil. This sealing work shows men having slaughter weapons, including one who seals those who sigh and cry for the evils placed within their church. Ok, essa obra do selamento, vemos 6 homens, né? Homens com armas destruidoras na mão, e entre eles tinha um para selar aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações praticadas no seu meio. And we see the servant of the Lord, Sister White, encouraging us, admonishing us to read the 9th chapter of Ezekiel, which we have done already. Ok, também vemos que a serva do Senhor, Ellen White, diz que devemos ler o 9º capítulo de Ezequiel, algo que acabamos de fazer. Let's go to another commentary that she made also in Ezekiel 9. Vamos em outro comentário que ela fez sobre Ezequiel capítulo 9. This time we take it from volume 5, page 211. Agora vamos ver isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. The class who do not feel grieved over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. The Lord commissions his messengers, the men with slaughtering weapons in their hands. Go ye after him through the city and smite. Let not your eyes fail, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both males and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Here, next paragraph, here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Aqui no próximo parágrafo diz assim: vemos aí a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. The ancient men, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual interests of the people, had betrayed their trust. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. They had taken the position that we need not look for miracles and the marked manifestation of God's power as in former days. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisavam esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Times have changed. These words strengthen their unbelief, and they say, the Lord will not do good, neither will he do evil. He is too merciful to visit his people in judgment.
Os tempos mudaram, dizem os anciãos, né? Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízos. Thus peace and safety is the cry from men who will never again lift up their voice like a trumpet to show God's people their transgressions and the house of Jacob their sins. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. These dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. So here's another startling account, brethren, of judgment in the house of God. Mais uma vez vemos um relato assustador do juízo na casa de Deus. Here we are told by the servant of the Lord that those who do not mourn over their own sins, which is sigh, or the sins of others, which is cry, will not receive the seal of God. Aqueles que não choram sobre os seus pecados significa suspirar, nem chorar sobre os pecados dos outros, gemendo, não receberão o selo do Deus vivo. The church, our church, the Seventh Adventist Church, is the first to be struck. Nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, será a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Our leaders, the ancient men, have been unfaithful. They have betrayed their trust. Nossos líderes, ou seja, os homens anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. They do not believe that God will bring judgment on his people. They think God is too merciful. Eles não acreditam que Deus vai trazer juízo sobre o povo de Deus. Eles dizem que Deus é demasiado misericordioso para fazer isso. And you see, they do not warn the members in the church about this coming doom, brothers. In that regard, they are unfaithful. Ok? Eles também não advertem ao povo de Deus sobre essa próxima condenação, esse juízo. Sendo assim, infiéis. And very sadly, because of their unfaithfulness, they will never preach again. Ok? E, infelizmente, por causa da sua infidelidade, eles não mais levantaram a sua voz para pregar. The passage calls them dumb dogs, which is a symbol used in Isaiah 58:10 to describe ministers who fail to warn the members of danger. Ok? A passagem diz aqui, a passagem aqui o chama de cães mudos que não querem ladrar. Essa passagem está em Isaías 56, que nos falam de que são pastores que não querem advertir o povo. Isaías 56, você pode ler no verso 10 a 12. And so, brethren, this is one sad account of judgment in the É algo muito triste de o que vai acontecer. This destruction that we're reading about here, Essa descrição que acabamos de ler agora, there was a type for this, the type of the destruction in Egypt when the firstborn were being destroyed. ok? Tem um tipo para essa destruição, é o tipo daquela descrição o tipo da destruição dos primogênitos no Egito. Let's read a commentary on that from the Spirit of Prophecy. Vamos ver esse comentário, e isso está no livro, no Espírito de Profecia. Testimonies to the Church, Volume 5, page 505. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 505. 505. Here we are told, when God was about to smite the firstborn in Egypt, he commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood
that a destroying angel might see it and pass over their homes. Quando Deus estava prestes a exterminar os primogênitos do Egito, ele ordenou aos israelitas que recolhessem os seus filhos espalhados entre os egípcios e os reunissem em suas próprias casas e assinalassem com sangue os umbrais de suas portas. It was the work of parents to gather in their children. Era o trabalho nas suas portas, nas suas portas, para que o anjo destruidor, ao passar, visse o sangue e passasse por alto esta casa. It was the work of parents to gather in their children. Era o trabalho dos pais para reunir os filhos. This is your work, this is my work, and the work of every mother who believes the truth. Este é seu trabalho, é meu trabalho e o trabalho de cada mãe que crê na verdade. The destroying angel is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel will follow. The angel, is to place a mark upon the forehead of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel will follow to slay utterly both old and young. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. So this is very sad, brothers and sisters. Isso é muito triste, meus amados, muito triste. But this is how the Lord seals the 144,000 by removing those who have not the seal. É assim que Deus vai selar os 144 mil e removendo os que não serão selados. It is a painful process, brethren. É algo muito penoso. But God is trying to tell us that this is what is coming, and we ourselves should be prepared to be among the 144,000. Mas Deus está nos mostrando, está nos dizendo o que vai acontecer para que possamos nos preparar e escapar do juízo. Any questions at this time before we go to the sealing of the second fruits? Ok, tem alguma pergunta até agora sobre esse ponto, antes de entrar na segunda parte que vai falar parte 2, né? Uma vez que os 144 mil são selados, os ventos serão soltos. So now we have the time of trouble such as never was. Ok, aí começará o tempo da angústia como nunca ocorreu antes. Because 144,000 are now sealed and protected, and the winds are blowing, which represent the time of trouble such as never was, which is occasioned by the mark of the beast. Ok, agora os 144 mil são selados e agora vai ser solto os ventos que representam a marca da besta, o tempo da angústia. Since the 144,000 are the first fruits mentioned there in Revelation 14, Visto que os 144 mil são os primeiros frutos, ou seja, as primícias mencionadas em Apocalipse capítulo 14, verso 4, there must be a second fruits. deve haver também um segundo frutos. Because you cannot have first unless you have second. Você não pode haver primeiro sem não ter segundo. We go to Revelation 7:9, where we find the second fruits. Agora vamos em Apocalipse capítulo 7, verso 9, onde vamos encontrar os segundos frutos. After these things I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Depois dessas coisas vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Where are these 144,000 to come? Where are these great multitude coming from? Who gathered them? Ok, de onde vem esses 144 mil? Espera um pouquinho, ele está perguntando se Sim. é segundo os frutos, 144, eu falei que não. Não, as primícias, que são os primeiros frutos, são os 144 mil. Apocalipse capítulo 14, verso 4. Perfeito. Agora, os segundos frutos, os segundos frutos são aqueles que vêm depois deles. Ok. Primeiro João relata, né, sobre o selamento dos 144 mil. Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8.
Depois de falar deles, ele diz assim: depois disso vi uma grande multidão Grande multidão. que nenhum homem. Legal. A grande multidão são os segundos frutos, aqueles que vêm de todas as nações, povos e línguas, de todas as denominações, que vêm após o selamento dos 144 mil, quando os 4 ventos foram soltos. Notice that while the 144,000 is a numbered company and they are sealed by the winds are being held by the angels, Vê claramente que, enquanto 144 mil é o número contável, o número específico, são selados enquanto os 4 anjos estão retendo os 4 ventos, and they are sealed from the Seventh-day Adventist Church, e são selados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, the great multitude on the other hand are sealed by the winds are blowing. e você vê agora que a grande multidão serão selados enquanto os ventos estiverem soprando. And they are sealed from all nations and kindreds and people of tongues. E- And they cannot be numbered, a number which no man can number. E são selados de todas as nações, de famílias e povos e línguas, e não podem ser contados. É um número que nenhum homem poderia contar. Now we're going to see how they are gathered. Agora vamos ver como eles são ajuntados, como vão ser reunidos. We go to Isaiah chapter 66. Vamos agora em Isaías capítulo 66. Isaías 66. You're going to read verses 15, 16, 19, and 20. Vamos ler nos versos 15, 16, 19 e 20. For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to rend his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. Isaías 66, verso 15, 16, 19 e 20. Diz assim, verso 15 agora. You read verse 16. I read verse 15, Portanto, eis que o Senhor virá com fogo, e com as suas carruagens, e como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria, e a repreensão dele com chamas de fogo. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations. The Tarshish followed Lod that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. Verso 19. E eu colocarei um sinal entre eles, e enviarei aqueles que deles escaparem às nações, para Tarsis, Pulis, Lude, que entesam o arco, para Tubal e Javã, para as ilhas de bem longe, que não têm ouvido minha fama, nem têm visto minha glória, e eles anunciarão a minha glória entre os gentios. Verse 20 says, And they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord, out of all nations, upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the Lord, as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord. E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações. Proveniente de todas as nações. Lembra Apocalipse 7, verso 9? É de multidão, né? Todas as nações, sobre cavalos e em carruagens e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem uma oferta, é um vaso limpo à casa do Senhor. So notice here in verses 15 and 16, they show that the Lord comes to bring judgment upon many of his people. The slain of the Lord, we are told, shall be many. Aqui vemos no verso 15 e 16, é um juízo que Deus vai trazer sobre o seu povo, né? E os mortos pelo Senhor, segundo o verso 16, os mortos pelo Senhor serão muitos. Do not confuse this with the second coming of Christ. This is not a second coming of Christ. This is the coming of the Lord in judgment to his people. It says the slain of the Lord shall be many, not the slain of the world. Ok? Vemos que nesse verso
Esse verso não podemos confundir com a segunda vinda de Jesus. Aqui não é a vinda de Jesus. Aqui é um juízo e diz assim: os mortos do Senhor, ou seja, não do mundo, serão muitos. Observe also that the Lord is to plead with all flesh, and when Jesus comes the second time, there'll be no pleading done. Ok? Vemos aqui no verso 16 que o Senhor diz assim que o Senhor pleiteará no verso 16, né? Deixa eu ver aqui. E o Senhor pleiteará com toda a carne, e você sabe que na volta de Jesus, Jesus não estará pleiteando com nenhuma carne. Pleitear é o quê? O que significa o pleitear? É tentar convencer, pleiteará com toda a carne, mas aqui, na volta de Jesus, não. Verse, Tá ni- tudo decidido. Já está decidido. Está tudo decidido. verse 19 clearly shows that some escape the judgment and are sent as missionaries to preach the gospel worldwide. E no verso 19 você vê que alguns vão escapar desse juízo e serão enviados, verso 19, e serão enviados como missionários para pregar o evangelho no mundo inteiro. This again shows that this is not the second coming of Christ, as no preaching, all of that work would have been completed before Christ comes. Ok? Vemos mais uma vez no verso 19 que isso não pode ser a segunda vinda de Jesus, né? Porque quando Jesus voltar não haverá ninguém vai ser enviado para pregar o evangelho. Tudo isso terá que ser feito pouco antes da volta de Jesus. Therefore, the judgment of verse 15 must be the same as the slaughter of Ezekiel 9. Então, por isso, o juízo do verso 15 e 16 tem que ser o mesmo juízo de Ezequiel capítulo 9. And those who escape must be the 144,000 E os que escapam têm que ser os 144.000, who are sent to go into all the world and to preach the gospel and gather that great multitude of saints which no man could number. que serão enviados, os 144.000, serão enviados para pregar o evangelho no mundo inteiro e eles vão reunir uma grande multidão que ninguém poderá contar. The prophet Isaiah puts it in a different way, showing the gathering of God's people in the last days. Isaías capítulo 2 vai explicar de uma outra maneira, mostrando a reunião do povo de Deus nesses últimos dias. That is in chapter 2. We read Isaiah 66 just now, but here is chapter 2 now. Acabamos de ler Isaías capítulo 66, agora vamos ler Isaías capítulo 2. And it shall come to pass in the last days that a mountain of the house of the Lord, that of the Lord's house, shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and nations shall flow unto it. E acontecerá que nos últimos dias, Olha aí, nos últimos últimos dias. dias. Não é? e aconte... Ok. nos últimos dias, Últimos dias. agora, né? Agora, E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas e todas as nações afluirão em direção a ela. Many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. E muitos povos irão e dirão: Vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. So this is the gathering of that great multitude, E coming up to the house of the Lord. isso é o ajuntamento da grande multidão que virão à casa do Senhor. Here the Amém. prophet Zechariah elaborates on it a little further here. Zechariah chapter 8, Também vamos em Zacarias capítulo 8. reading verses 20 to 23. Vamos ler Zacarias capítulo 8, verso 20 a 23. 20 a Thus said the 23. Lord of hosts, it shall yet come to pass that there shall come people and inhabitants of many cities. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. And inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us go speedily to pray before the Lord.
and to seek the Lord of hosts, I will go also. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa orar diante do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Yea, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. Sim, muitos povos, verso 22, sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e para orar diante do Senhor. Thus said the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all the languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes de daquele que é um judeu, dizendo: Nós iremos contigo, pois ouvimos que Deus está contigo. So as the 144,000 preach the word, the nations will run after them, take hold of them, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you. Enquanto os 144.000 estiverem pregando a palavra, as nações vão abraçá-los. No caso, vai pegar na orla deles, né? E diz assim: Nós iremos contigo, porque vemos que o Senhor está contigo. Amém. Amen. Sister White also elaborates on that too. Ellen White também vai falar sobre isso também. In Testimonies to the Church, volume 9, page 28. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 28. She says, I saw jets of light shining from cities and villages, and from the high places of the earth and the low places of the earth. God's word was obeyed, and as a result, there were memorials for him in every city and village. His truth was proclaimed throughout the world. Amém. Eu sou jato de luz brilhando das cidades e das vilas, e também dos altos lugares e dos lugares baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida, e como resultado havia monumentos, ou memoriais, né? Monumentos para ele em cada cidade e vila. Sua verdade foi proclamada através do mundo, ou seja, no mundo inteiro, no caso. No mundo inteiro. Testemunhos, volume 9, página 28. That's how the work is going to be finished, brothers and sisters. Assim que a obra vai finalizar, meus amados. The Lord purifies the church, seals the 144,000, purifies the church, and then empower them through His Holy Spirit to preach the gospel in the world and gather this great multitude which no man could. Assim que Deus vai fazer, Deus vai purificar a sua igreja. Ele vai selar os 144.000. Vai derramar sobre eles o Espírito Santo, a chuva serôdia em poder, o segundo Pentecoste. Assim, Deus vai trazer uma grande multidão de que vai sair do mundo de todas as nações, povos e línguas. Let's take a few more slides and wrap up here. Here she says in early writings, page 33, paragraph 2. No livro agora, no livro Primeiros Escritos, página 33. I saw that God had children who do not see and keep the Sabbath. They have not rejected the light upon it. And at the commencement of the time of trouble, we were filled with the Holy Ghost as we went forth to proclaim the Sabbath more fully. Primeiros Escritos, página 33. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E, ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Maravilha. Amém. So note what she said, at the commencement of the time of trouble, when the winds are blowing, then the 144,000 who are now sealed and protected will be able to go through the time of trouble, preach the gospel, and gather this great multitude. Vemos claramente, ela diz, ao início do tempo da angústia, ou seja, ao serem soltos os quatro ventos,
os 144.000 sendo selados, cheios do Espírito Santo, eles vão ao mundo para proclamar, pregar a mensagem mais amplamente. Now, there are some in our church who believe that the great multitude are the dead of all ages, but that is not so, brethren. It is clearly stated that these people are sealed in the end of time. Ok? Alguns na igreja diz que a grande multidão simbolizam todos os santos na igreja. Dizem que são todos os santos, mas não pode ser assim, porque os 144.000 são a grande multidão, são o povo dos últimos dias. The great multitude we see that they are not the dead of all ages, they are not the martyrs, they are sealed in the end of time. Essa grande multidão não são os mortos na Idade Média, os mortos de todas as idades. É uma grande multidão de santos que devem ser selados agora nesses últimos dias. Santos vivos. Que estão no meio da Babilônia. Exatamente, a grande multidão. Interessante que o Moisés fala que os filhos de Deus estão lá fora. A maioria, né? A maioria dos filhos de Deus estão lá fora e que Deus está guardando eles lá para não serem contaminados na igreja. Então, quem está batizando na igreja? Quem que está batizando? Se os filhos de Deus estão lá fora para não vir, esses que estão vindo. Also in the book, counsels the parents, teachers, and students. Ok, no livro, you're not going to read controversy? I just give the reference. Okay, let's read it. No, don't read it. Just give it. Again, just give Porque no livro O Grande Conflito, página 665. Yeah, 665 was a great controversy. No livro No Grande Conflito, página 665, você vê que a grande multidão não é o santo de todos os tempos, né? Então, você vai ver várias categorias de santos e entre eles está a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, verso 9. Isso está o Grande Conflito, página 665. Also, we have in the book counsels the parents, teachers, and students. Também vemos no livro conselhos aos pais, professores e estudantes. It says, as we draw closer to the coming of Christ, more missionary work will engage our attention. Diz assim, enquanto nos aproximamos mais da vinda de Jesus, mais trabalho missionários vai chamar nossa atenção. And she says, of the number of them that shall be sealed will be that great multitude which no man could number. Okay, as a number. Entre os que hão de ser selados, encontrar-se-ão pessoas vindas de toda a nação, tribo e tribo e língua e povo. And so, brethren, since this company is going to be gathered as we come closer to the end of Christ, obviously they can be the dead of all ages. Ok, vemos claramente que essa grande multidão vão ser selados enquanto nos aproximamos, à medida que nos aproximamos da vinda de Jesus, ou seja, são selados no final dos tempos. Então não podem ser a grande multidão de todos os santos, dos mortos e ser de vivos, etc. A grande multidão no tempo final. To conclude this presentation, para finalizar essa apresentação, we are seeing that God is to seal two companies of living saints in the last days. Vemos claramente que Deus vai selar duas companhias ou dois grupos de santos vivos, nesses últimos dias. The 144,000 from the church, os 144.000 da igreja, and the great multitude from the nations. E a grande multidão das outras nações. There are two prophets in the Bible that typifies these two companies. Existem dois profetas que tipificam, que são tipos, né? Esses dois grupos na Bíblia, dois profetas. Let's deal first with the 144,000, the first fruits. Vamos agora lidar com os 144.000, que são os primeiros frutos. They are Israelites, come from the Adventist Church. Esses 144.000 são israelitas, ou seja, são selados do Israel moderno, a igreja adventista do sétimo dia. They will not die. Then they are sealed, they will not die. Eles não morrerão. Uma vez selados, não morrerão, não passarão pela morte. They are typified by Elijah, who was an Israelite and who was translated without tasting death. Eles são tipificados, ou os tipos deles
O tipo deles é Elias, que foi trasladado para os céus Sem ver a morte. sem ver a morte, sem ver a morte. That same Elijah had a habit of wearing a mantle. You can read about that in 2 Kings chapter 2 and verse 8. Esse mesmo Elias tinha um manto, ele usava um manto. Você pode ver, segundo Reis, capítulo 2, verso 8, e Elias pegou seu manto, né? And Segundo also, Reis, quanto, irmão? Segundo Reis, capítulo 2, verso 8. and also the 144,000 were seen by Sister White as wearing mantles. She says that here on the sea of glass, the 144,000 stood all clothed with glorious white mantle. That's early writings, page 16. Ok? Também vemos que os 144.000 também terão um manto glorioso. Isso está em Primeiros Escritos, página 16. Aqui no mar de vidro, estavam 144.000 vestidos com um glorioso manto branco. Essa é uma tradução direta que fez aqui. So to No summarize, inglês. Para que esse manto vinha até os pés. Até os pés, exatamente. O manto. O branco significa pureza, né? O manto. Não é literal, É o não é? manto do Elias. É uma- Porque Elias é o tipo. Tipo É o deles. tipo, ok. O nosso. O tipo nosso, Nós do somos centro. o antítipo. Somos um antítipo. so to summarize those points again, Vamos fazer o resumo desses pontos. the 144,000 are typified by Elijah. Os 144.000 são tipificados por Elias. Elijah was an Israelite. Elias era um israelita. Elijah wore a mantle. Elias tinha um manto. And Elijah was translated from the earth without dying. E Elias foi trasladado para o céu sem ver a morte. The 144,000 are Israelites. Os 144.000 são israelitas. They were seen wearing mantles, Foram vistos vestidos de um manto. and they'll be translated without tasting death. Também vão ser trasladados sem ver a morte. O grande conflito, página 648. What about the great multitude now? E agora, e a grande multidão? The great multitude is typified by Enoch. A grande multidão é tipificada por Enoque. Ok. Enoch was not an Israelite. He lived before the time of the ancient Israel. He lived long before Israel was a nation came on the scene. Ok? Enoque também, Enoque não era subvivo. Não era israelita, viveu muito antes que do povo de Israel. Então ele não era israelita. Israelita. Isso é muito importante. Não era israelita. Enoch was seen in early writings, page 39, having on his right arm a glorious palm. Enoque também foi visto no livro Primeiros Escritos, página 39, parágrafo 3, né? Ela viu Enoque com uma gloriosa palma, né? Palma nas mãos de Enoque. Nas mãos. And- E a multidão também. And Enoch, Coisa linda. Enoch walked with God, and he was no more. Enoch was translated according Também Enoque andou com Deus e também foi trasladado sem passar pela morte. Isso está em livro Patriarcas e Profetas, página 88, na versão em inglês. Está em inglês. And the great multitude are going to be sealed from the nations. They are not Israelites. Ok, a grande multidão vão ser selados das nações, não necessariamente Israel, não são israelitas. And Revelation 7:9 tells us that they were clothed with white robes and palms in their hands. Ok, Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, que eles foram vistos como vestidos de vestes brancas e palmas. Nas Não, mãos. não. Qual é Enoque? Enoque, Sim. Você viu que o Enoque representa ele? eles são dois. Puxa, coisa linda. And Que maravilha. E todos eles são vivos. Subiram vivos. Subiu. Agora Não, de toda a história da humanidade, duas pessoas subiram vivos. só. Exato. Duas só. Enoque Enoque e Elias. E eles representam os dois grupos de os santos. dois grupos De santos vivos. vivos. And councils, the teachers, councils, superior teachers tells us that this great multitude are going to be gathered into the church in the end of time, which shows that they will not die. Ok, conselhos para pais
Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 532, mostra claramente que a grande multidão serão selados no final do tempo, mostrando também não vão passar pela morte. And so brothers and sisters receive that this particular presentation shows us how the Lord is going to finish his work. Então, meus queridos irmãos, vemos claro, através essa apresentação especial, Deus está mostrando como ele vai finalizar a sua obra. Maravilhosa. He is going to first finish the work by having a consecrated army of missionaries. Ele vai finalizar a sua obra através de um exército consagrado. Amém. Amém. Similar to what transpired at the first advent when Jesus selected 120 and poured his Holy Spirit upon them. Igual que aconteceu na primeira vinda de Jesus, ele selecionou 120 e derramou sobre eles o Espírito Santo. And those 120 were Israelites from ancient Israel, from the church back then. Ok, esses 120 eram israelitas, né? Do antigo They were all Israel. Jews. No tempo atrás, eles todos eram israelitas. Os 120 eram todos eram judeus, né? Eram judeus. In our Yes, time we do. now, the Lord seals or gathers not 120 now, but 144,000 from modern Israel today, the Seventh-day Adventist Church. E agora Deus vai, no nosso tempo, Deus não vai selecionar somente 120, ele vai selecionar 144 mil da Igreja Adventista, no Israel moderno, para realizar a obra final. He pours upon them his Holy Spirit and he sends them out to the nations to gather a great multitude of saints. Vai derramar sobre eles o Espírito Santo, que seria o segundo Pentecoste, o Espírito Santo, e através do trabalho deles, Deus vai resgatar uma grande multidão de santos em todo o mundo. And so the Lord told us all of this even before the Seventh-day Adventist Church was born, by translating two men in the Bible to typify these two companies of E saints. Deus quis mostrar tudo isso para nós, mesmo antes do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus já colocou na Bíblia dois homens, dois tipos, Elias e Enoque, para mostrar toda essa verdade que acabamos de estudar hoje. Amém. Amém. And so, brethren, to conclude the presentation, Então, meus amados, para concluir a nossa we apresentação, see that the 144,000 vemos que os 144 mil are sealed from the Seventh-day Adventist Church. vão ser selados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai ser. And they'll be preaching the loud cry of the third angel's message Eles vão pregar o alto clamor da terceira mensagem angélica. and gather that great multitude of saints which no man could number from all the E eles nations of the vão world. reunir essa grande multidão que ninguém poderá contar de todo o mundo. Amém. Amém. And so the work is finished, brother. É assim que a obra vai finalizar. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Glória a Posso Deus. ler uma coisinha aqui de eventos